Oi, galera do programa Faniquito, saímos lá da passeata e já estou aqui, né, para conversar um assunto muito interessante. Ela já esteve aqui no programa e a gente vai falar sobre o... um assunto atual que rolou aí nas redes sociais, nas mídias, né, sobre condomínios clandestinos, né, em Mogi das Cruzes, envolvendo aí uma empresária. E a gente vai falar de todos os cuidados, vocês aí, né, prestar muita atenção. A nossa convidada vai dar algumas dicas para vocês, né, na hora de fazer uma compra de um imóvel, todos os cuidados que você deve ter. Estou aqui com a minha querida amiga, grande advogada, Jane de Fentela. Tudo bem, Jane, mais uma vez? Muito prazer tê-la aqui. Boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer recebê-los aqui. Olha, aquela vez que a gente falou sobre juros de banco, né, aquele assunto deu o que falar, viu? Parabéns. Por sinal, até hoje alguém me falou sobre isso, eu indiquei você. Sobre coisas de banco, eu indiquei você. Mas vamos lá. Bom, Jane, esse escândalo, né, recente que aconteceu em Mogi das Cruzes sobre os condomínios, né, as vendas de lotes, que na verdade está tudo errado, documentação, sem autorização, né? Fala um pouquinho, só para o pessoal saber, o que aconteceu. Então, há 15 dias atrás, houve um acontecimento aqui na região que mobilizou todas as redes sociais e mobilizou também todos os jornais, dando a notícia de 10 empresários que atuavam no ramo imobiliário, vendendo terrenos, vendendo lotes, e esses lotes não tinham aprovação da prefeitura. Então, essas pessoas foram presas, na realidade, respondem por crimes ambientais, respondem por lavagem de dinheiro, por ocultação de dinheiro, enfim. Então, tem alguns crimes que estão sendo apurados pelo judiciário. E, infelizmente, esses empresários estão presos. E muitas pessoas estão sendo lesadas, foram lesadas, né? Porque, em princípio, da notícia de 7 condomínios, esses 7 condomínios a gente pode multiplicar pelo menos por 150 adquirentes em cada loteamento desse. E esses condomínios todos irregulares. Eu lembro que a questão de 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu fui procurada por uma pessoa que me trouxe um contrato dessa empresa muito semelhante. Tal da JK, não? Não é assim, não me recordo de JK. Tem outras empresas que estão sendo apuradas, né? A Súniga está sendo apurada, uma imobiliária, está sendo apurada a CCB, que é um grupo econômico junto com a Súniga, enfim. JK eu não lembro dessa empresa, não. Agora me fala uma coisa, como é que eles descobriram isso, né? E como é que funcionava o esquema, você sabe? Então, na realidade, até onde a gente não tem muitas informações, né? Então, até os processos que eu pude analisar, alguns teve, inclusive, um loteamento. Eles vendiam e era de terceiro. Existe uma sentença de primeira instância onde uma terceira empresa completamente diferente, ela está pleiteando a reintegração de posse dessa área e foi concedida. Ela é proprietária de uma área maior. Dentro dessa área maior está englobado esse loteamento que eles estavam vendendo. Então, era até o terreno era de terceiros, nem era deles. Isso em um caso específico, que é no condomínio Pôr do Sol. Tem outro condomínio, Morada dos Pássaros, que eles estavam aterrando nascentes. Então, alguns clientes me trouxeram alteração do croquis desses terrenos, porque eles, em princípio, eram lotes de 20 por 50, e esses lotes, para fazer essa configuração de 20 por 50, eles estavam aterrando algumas nascentes. Eles fizeram alteração de 17,5 por 60, esses terrenos, mas mesmo assim teve esse prejuízo ambiental. E por que chegou onde chegou?
Foram diversos os embargos da prefeitura, não existia autorização da CETESB, a prefeitura também não tinha dado essa autorização para eles fazerem esse loteamento. E, enfim, até onde a gente sabe, todas esses embargos, toda essa atuação do poder público tentando impedir que eles continuassem a vender, que eles continuassem a implantar, tentar implantar esse loteamento, foi em vão. Até que, por fim, eles acabaram prendendo alguns empresários, né? Eu vi aqui, eu até fiz umas anotações, tem o condomínio Clube Pôr do Sol, né? Parece que depois o condomínio Morada dos Pássaros, parece que o do Pôr do Sol tinha 59 mil metros quadrados de área, né? O Morada dos Pássaros e também o condomínio Clube Recantos da Videira, que parece que fica no bairro de Quatinga, né? Em Mogi, especificamente, parece que são esses 3 ou tem mais? O grupo, eles têm mais condomínios. São até em 7. Suzano, parece. Até em Suzano tem também, né? O mais grave, a meu ver, pelo menos nesse momento, tudo muito precário, tudo que a gente fala é muito precário, né? As informações são muito precárias, mas, por exemplo, existe um processo nesse condomínio Clube Pôr do Sol, onde uma outra empresa pleiteou a reintegração de posse e foi concedida em primeira instância a reintegração de posse. Então, com a notícia desse processo, que os adquirentes começaram a se preocupar. Então, esse caso do Pôr do Sol, que é muito grave por conta disso, porque, inclusive, estão vendendo, além de vender algo que não pode vender numa estrutura não aprovada pela prefeitura, estava vendendo coisa que não era deles, que eram de terceiros. E esse Morada dos Pássaros também, que eles estavam aterrando nascentes. Mas todos os outros, não existia um estudo de impacto ambiental, não sabe-se... todo aquele estudo prévio que se faz, né, não existia nada disso. Enfim, e eles estavam vendendo, infelizmente, um preço acessível, então as pessoas acabavam naquele afã de conseguir um terreno, de conseguir o sonho da casa própria, de conseguir o seu pedaço de terra. É o sonho de todo mundo. Então... Isso tudo também provoca aí, gente, né, uma desordem, né, uma desordem urbana aí que reflete em outras situações graves que afeta todo o município, né? Toda a rotina, né, diária de uma comunidade, né? Além dos crimes ambientais, né? Pessoas que compraram e não receberam, gente, enterrando nascentes, olha isso, que crime, desmatando árvores, né? E a pessoa esperando lá a casa, né? Pagou, esperando a casa dos seus sonhos, não recebe. Parece que é um grupo de empresas que estavam envolvido, é isso? Em princípio, alguns condomínios... Foi o que eu li, pelo menos, parece. Sim, alguns desses loteamentos, eles se apresentavam sendo vendidos pela CCB Súnica, né, que se dizia ser um grupo. E hoje, se você entrar no site, esse site foi excluído da internet, né? Então, existe esse grupo CCB Súnica, existe imobiliária que está atuando também nessa venda. E esse grupo chegou a ter padaria. Mas são de Mogi, não? Você não sabe dizer. Se são pessoas de Mogi. Eu acredito que não sejam de Mogi. Eles não moram em Mogi e certamente não são de Mogi. Eu não os conheço aqui na região. Ou seja, né, golpistas do caramba, né? Que coisa absurdo. Absurdo. Eu estava vendo também na internet que Mogi das Cruzes tem 18 loteamentos embargados. 18 é muita coisa, né, doutora? Então, por isso, eu sei que é um sonho, mas, enfim, a gente tem que ter o pé no chão na hora de fazer um contrato desse, procurar a ajuda de um profissional. É isso que eu ia perguntar. Já dá dica para o pessoal aí, quais são os cuidados que as pessoas devem ter na hora, né, de fazer essa compra? A primeira coisa, a gente tem que ver os valores que são apresentados. Isso é um indício muito importante. Então, está na média
de um lote, de um terreno que é comercializado na região, se é um valor muito inferior à média, a gente tem que desconfiar, porque, infelizmente, milagres não existem. Então, não adianta a gente querer se iludir com o valor e depois a gente ter problemas futuros e problemas maiores. Então, esse valor, por menor que seja perante o valor que é comercializado o lote, ele vai ser muito se você perder. Né? É um valor que acaba sendo um valor muito importante que a gente não pode perder. Então, esse é acho que é a primeira dica que a gente dá. Infelizmente, às vezes a pessoa acaba se iludindo com aquilo, enfim, e é um golpe. Outra coisa, tenha cuidado, leve a um advogado que é de sua confiança, que você conheça, ou alguém te indique, porque muitas vezes eles acabam, inclusive esse pessoal cobrava para confecção de contratos, né? Então, será que eles são advogados? Às vezes eles se apresentam, muitas vezes nem são advogados, e mesmo se o forem, eles, partindo do pressuposto se essa pessoa que se apresenta como advogado realmente o seja, ele é advogado de quem está vendendo, não é seu advogado. Então, leve esse contrato para uma pessoa, para um colega, para um advogado que possa te dar uma instrução. Enfim. Chegou o caso, né? Você tem alguns clientes, né, que te procuraram para poder resolver, né? Entraram nessa fria toda e você foi procurada para entrar com ação, não é isso? Isso, infelizmente, os clientes foram lesados e estão procurando o escritório, e nós estamos terminando já a ação, objetivando minimizar os danos desses clientes, né? E tentar reaver, pedir um bloqueio de bens, alguma coisa, para a gente tentar minimizar o prejuízo desses clientes. Então, já temos, sim, principalmente do condomínio Pôr do Sol e Morada dos Pássaros. Fomos procurados e já estamos já atuando, já judicializando esses processos. É muita sacanagem, né, doutora? Que absurdo. Como é que alguém tem coragem de brincar com sonhos, né? Pessoas ali que trabalham, que juntam, né, o dinheirinho ali, né, suado, né, dinheirinho que consegue ganhar para poder ter o sonho da casa própria e de repente, meu Deus, olha como a importância de ter cuidados na hora de adquirir um imóvel, gente, né? Infelizmente, muitas pessoas foram lesadas aqui na região, mas, por outro lado, felizmente, o poder público agiu de maneira rápida até, né, que estão sendo comercializados há 2 anos esses terrenos, então agiu de maneira rápida e hoje eles estão presos. Então é importante que as pessoas que objetivam aplicar esse tipo de golpe, para que eles fiquem atentos e vejam que o poder público ele está agindo, está sempre presente, tentando evitar esse tipo de coisa. Aí, infelizmente, 2 ou 3 anos é um espaço de tempo curto para nós, mas, infelizmente, para quem pagou por 2 ou 3 anos, é bastante, é muito prejuízo. O prejuízo é muito grande. E como é que pintou a Polícia Federal? Ou foi a Polícia... Como é que é? Eles chamam ou entram em contato lá? Porque como é que funcionou, né? Porque eu vi, né, na TV, nas redes sociais, né? Polícia Federal baixou aqui, não é isso? Não, a ação foi do Ministério Público, né? O Ministério Público que entrou com uma ação civil pública, representando também o município de Mogi, também existe uma ação civil pública ajuizada pelo município de Mogi, e o Ministério Público na pessoa do Procurador de Meio Ambiente. Então, eles que fizeram esse encalço atrás dessas pessoas. Vai lá o doutor Leandro, né, que é do Ministério Público, né? Promotor, é isso? Promotor. É Lipe, né? Doutor Leandro Lipe. Isso. Barbudinho. Muito bem, gente, olha, vamos repetir essas dicas, eu acho que é muito importante, presta atenção, e se vocês tiverem alguma dúvida, vou deixar aqui o contato da doutora, né? É complicado, né? A gente fica morrendo de
pena, assim, né? Penalizada, porque é uma sacanagem muito grande, né, doutora? Fazer isso com pessoas, né, que o sonho da casa própria, isso é revoltante, né? Reforça as dicas aí, doutora. Então, sempre, primeira coisa, se o valor do terreno está muito aquém, muito diferente do valor comercializado na região, independente da região, né? Mas se o valor está muito aquém do que é comercializado, desconfie. Desconfie porque não existe milagre, ninguém rasga dinheiro, e a não ser uma situação pontual que um vendedor possa estar passando por alguma dificuldade, mas essas galinhas mortas hoje cada vez é mais difícil de encontrar. E caso ainda acha que realmente pode existir uma boa-fé dos vendedores, pega o contrato antes de assiná-lo, antes de se comprometer, leve, exatamente. A prefeitura, às vezes, talvez a gente tenha um pouco mais difícil o acesso, né, nos departamentos competentes, mas leve primeiro um advogado, leve a um profissional da área, mesmo se esse colega acabar cobrando às vezes, porque às vezes a pessoa acaba não levando para o advogado com medo que ele cobre, mas enfim, o valor de uma consulta, de uma análise de um contrato vai ser realmente menor perto de um prejuízo que você pode ter, infelizmente. Então, agora o nosso objetivo é tentar minimizar esse prejuízo que essas pessoas tiveram. Você tem noção, assim, mais ou menos quantas pessoas foram prejudicadas? Quantas famílias? Quantas que compraram, assim? Você tem essa... sabe-se? Fala-se em torno de 100 lotes por loteamento, por condomínio, né? Então, se nós multiplicarmos isso por 7... em torno de 700 pessoas, né? Não sei se chega a essa quantidade, realmente é algo muito... Porque a gente tem os números isolados, né? As pessoas de maneira isolada, a gente não consegue ter uma visão geral. Esse tipo de informação, quem vai ter para quantos venderam é o próprio loteador. E outra coisa que também aconteceu, importante informar, que talvez até aumente o número desses prejudicados, é que em alguns loteamentos eles venderam o mesmo lote para mais de uma pessoa. Fiquei sabendo disso, é verdade. Então, diante disso, como aconteceu há pouco tempo, a gente não consegue mensurar a quantidade de prejudicados, né? Infelizmente. Você pode deixar um telefone de contato, doutora, aí de repente, se alguém, né? Já que tem tantas pessoas aí que foram, meu Deus, olha, eu tenho que rir para não chorar, porque olha que situação, é uma coisa, eu fico injuriada, indignada, revoltada, como é que tem pessoas que têm a coragem, a capacidade de fazer uma coisa dessa, uma coisa assim que não dá. Deixa um telefone de contato, doutora. O telefone é 3380-9002. 3380-9002. 9002. 9002. Entendi 9012. Não, 9002, 9002. Outra coisa importante também, que muitos dessas pessoas que compraram esses lotes ainda estão pagando. Então, uma medida também a ser pedido que cesse a obrigação dessas pessoas continuarem pagando isso daí. Não, gente, não tem jeito, é advogado. Não tem jeito. É o que, né, você falou, realmente. Uma consulta hoje perto do prejuízo que vocês vão ter, realmente, né? Porque também não dá para trabalhar de graça, né? Ninguém trabalha de graça. Só a Patrícia Heroles. Brincadeira. Então, olha, é um advogado mesmo, o melhor caminho, né? Mais alguma coisa que você acha importante a gente colocar? Não, eu acho que os pontos foram todos pontuados. Tá bonita, viu, doutora? Ô, gente, você precisa ver o filhinho dela, gente. Ai, o Miguel, olha ele. Olha ele aí, que coisa mais gostosa. Cara do pai. Não tem nada. O menino não tem nada. O menino não tem nada seu. É igualzinho o pai. Eu brinco, só fiz carregar, só carreguei só. Ele é muito fofo, risonho. Ai, uma delícia, cheiroso, bebê, tudo de bom, né? E eu, agora, único homenzinho, né? Porque você tem 2 meninas, né? Que já são grandinhas. E agora veio o Miguel, né? Para
alegrar e dar né, um toque especial, né, de homem, né, na família. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Fui abençoada mesmo por ele. Enfim, trouxe alegria para mim. E fechei a fábrica com chave de ouro, né? Com o menino agora. Aê, tá certo, mas não foi você que escolheu não, né? Foi o doutor lá que escolhe. Dizem que é o homem que define o sexo. Que bom pra você, né? Eu falo pra ele que é um presente que ele me deu. O maior presente, com certeza. Dá um beijo aqui. Beijo. Parabéns pelo filhão, parabéns pela pessoa que você é, parabéns pela profissional que você é. E você tá muito linda, viu? A maternidade fez muito bem pra você. Obrigada. Valeu, até mais.